bem? Oi, querida, tudo bom? Bem, e você? Bem, graças a Deus. Vem mais cedo hoje? Ah, eu vim um pouquinho mais cedo. É porque semana passada eu vim do Centavo. Então, E aí eu tentei falar com você no telefone e eu não consegui. eu tive que sair, semana passada eu ia sair agora, mas já que você veio, entra aqui, vamos Ah, então entrar. tá bom. Você falou que você ia sair, mas onde você tá indo? Eu ia no mercado, no pertinho mesmo, comprar umas coisas pra limpar a casa. Ah, porque não repara não, tá sujo tudo aqui no Imagina. tá? Mas aqui, ó, eu ia... Vou contar um negócio pra você. Eu ia pra ver o chocolate. Ovo de Páscoa. É tudo que é tamanho, tipo, É verdade. gosto, sabor, cor, tem de coelhinho, tem de coração, tem de tudo, é muito Tudo bom. tem gosto. Eu amo chocolate, muito bom. O melhor da Páscoa é o chocolate. Tem ovo, tem colomba, tem tudo que é trem lá. Ah, mas é muito bom. Você gosta? Eu sou apaixonada. Eu gosto, só que eu acho que as pessoas elas dão muito valor pra esse negócio de ovo de Páscoa, Mas é bombom. É bom, só que acaba perdendo o verdadeiro valor da Páscoa. Olha esse trem de vidro pro meu lado de novo. Vai estragar a festa. Não, olha, é muito interessante. Eu não quero assim tomar o seu tempo, mas quando tiver a oportunidade eu quero te explicar. Agora você já me deixou meio curiosa. Vamos fazer o seguinte: larga esses trem de vinho ali que você vem pro meu lado sempre aí. Vamos estudar esse negócio do Páscoa. Você precisa eu gosto de Vamos ensinar. sentar ali que eu quero entender tudinho, tá bom? Vamos ver o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 28 em diante. Ó, Jesus diante de Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: "Que acusação vocês têm contra este homem?" Eles responderam: "O senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime?" Pilatos disse: "Levem este homem e o julguem vocês mesmos de acordo com a lei de vocês." Então eles responderam: "Nós não temos o direito de matar ninguém." Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Então você é o rei dos judeus? Essa pergunta é tua? Outros te falaram a meu respeito. Caso sou judeu, foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? O meu reino não é daqui. Se fosse, os meus servos lutariam para que os judeus não me prendessem. Mas agora, o meu reino não é aqui. Então você é rei? Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci. Para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Mata ele! Fica ele! Acaba com ele! Mata ele! Fica ele! Mata ele! Mata! Mas eu não vejo motivo algum de acusação nele. Mata ele! Mata ele! Fica ele! Mata! Durante o período da Páscoa, eu devo libertar um prisioneiro. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Não, ele não! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Ora, Barrabás é um bandido. Quero que vocês saibam que eu não tenho motivo algum para acusá-lo. Eis aqui o homem. Mata ele! Mata ele! Crucifica ele! Mata! Mata ele! Não crucifiquem vocês. Eu não tenho motivo algum para fazer isso. Mas nós temos uma lei, de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Filho de Deus. Você veio. Por que você não fala comigo? Você não sabe que eu tenho poder para te libertar ou para crucificá-lo? Não terias nenhuma autoridade sobre mim se não tivesse te dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal num lugar chamado Calçada da Pedra. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa.
Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles os levaram. Você entendeu como que a Páscoa tem a ver com Jesus? Entendi que você mostrou aí que a Páscoa fala de Jesus e tudo mais. Só que uma vez eu li numa revista que fala que a Páscoa é um costume de um povo muito antigo, bem antes de Jesus. E agora, qual que tá errado? O jornal, a revista ou a Bíblia? Nenhum nem outro. Os dois estão certos. Como assim os dois estão certos? Olha, eu vou te mostrar um outro texto bíblico que explica melhor para você entender. Eu já te falei que o povo de Israel se tornou escravo dos egípcios? Não. Bom, é uma história comprida, mas eu vou resumir. Houve um homem chamado José que ajudou a Faraó a administrar o seu governo. Tá? Então o Faraó ele ficou muito agradecido e permitiu que a família de José fosse morar no Egito. E o pai de José se chamava Israel. Por isso, quando a família cresceu e se tornou uma nação, aquele povo começou a ser chamado de israelita. Ah, então uma família virou uma nação. Isso, para te explicar, vamos ler aqui nesse texto de Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 6, o que aconteceu. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois do Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Você viu? Foi assim que os israelitas se tornaram escravos. Tia, essa história está me deixando muito curiosa, mas o que isso tem a ver com a Páscoa? O que uma coisa tem a ver com a outra? Calma, eu já vou te explicar. Deus falou com um homem chamado Moisés. Vamos aqui para o capítulo 3. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Mas que impressionante! Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Moisés, Moisés, Estou aqui. não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei que eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem.
Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a mim neste monte. Quando eu estiver diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios, com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Mas Deus falou assim no meio do fogo? Isso mesmo. E você percebe que Deus falou, eu sei que o rei do Egito não vai deixar com que o povo saia, a não ser que uma mão poderosa os force. Então Deus teve que mandar algumas pragas para o Egito para ser essa mão que forçasse o povo a sair de lá. Mas vamos para a 10ª praga, que é a praga dos primogênitos. Credo, o que é isso? Olha, está aqui no capítulo 12. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte, no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família. Isto é, um animal para cada casa. Escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Vocês deverão sacrificá-lo para celebrar a Páscoa. Deverá ser um animal macho de 1 ano, sem defeito. Molhem um feixe de hisopo no sangue do cordeiro e passem sobre o batente das portas. Nenhum de vocês deverá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor descer e visitar a terra para matar os egípcios, ele verá o sangue no batente das portas e não permitirá que o destruidor entre para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo. Cumprindo esta cerimônia, vocês e os seus descendentes, mesmo na terra que o Senhor prometeu lhes dar. Quando os seus filhos perguntarem, o que é isso, o que é essa celebração? Vocês dirão, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que, quando nos visitou para livrar-nos da terra do Egito, poupou-nos da morte que atacou esta terra. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite o rei
os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas. Deixem o meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. Peguem as suas ovelhas e cabras e o seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Você está vendo? A Páscoa é desse povo, bem anterior a Jesus, e está na Bíblia. Pera aí. Você disse que a Páscoa tem a ver com Jesus. Isso. Agora você está dizendo que é anterior a Jesus e que tudo está na Bíblia. Isso. Outro é complicado, por isso que ninguém entende isso. É que tudo isso é uma tipologia. O quê? Eu vou te explicar. Essa história que eu acabei de ler aconteceu muito tempo antes de Jesus. E as instruções eram bem detalhadas. Você se lembra de alguma? Tipo o quê? Vou dar um exemplo. Quem acreditasse no discurso de Moisés teria que matar um cordeiro, passar o sangue no batente da porta, assar a carne e não podia sair de casa. É isso aí, acho que é isso mesmo. Agora eu te pergunto, que culpa tinha o cordeiro? Sei lá, tadinho. Isso mesmo, ele não tinha culpa alguma. Agora você se lembra das palavras de Pilatos sobre Jesus? Quero que vocês saibam que eu não tenho motivo algum para acusá-lo. É isso aí, Jesus não tinha culpa nenhuma. E existem vários textos na Bíblia que diz que Jesus era o Cordeiro de Deus. E quando Deus fala, Deus pede um animal macho, sem defeito, assim como Jesus não tinha defeito. E mesmo sem defeito, ele foi morto. Mas esse negócio de passar o sangue no batente das portas... Pois é, ele fala de passar o sangue na viga superior, que é horizontal, e nas laterais, que é vertical. Você já reparou que a cruz também tem viga que o sangue de Jesus escorre por elas? Olha só, que coincidência, que maluquice. Não é coincidência! É o plano de Deus para as nossas vidas. Se nós cremos na palavra de Deus, a gente tem que aceitar que houve uma morte por todas, do Cordeiro perfeito que é Jesus. Então o sangue de Jesus passa pelas nossas vidas e o Espírito de Deus não tem mais domínio sobre ela. Não a morte do corpo, mas a morte espiritual que nos separava de Deus. Ah, eu só não gostei que Jesus teve que morrer, isso me deixa triste. Não fique triste, Elizabeth, porque o mais importante vem depois. Jesus realmente morreu e seu corpo foi enterrado. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? O Senhor levou o corpo do meu Senhor. Fale onde ele está, porque eu o buscarei. Eu o trarei de volta. Maria! Mestre! Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Só quer dizer que Jesus está vivo? Ele está vivo. E tudo isso que eu expliquei para você é para você entender que os ovos de chocolate eles são bons. Mas o que realmente importa é que Jesus ele está entre nós. Você crê nisso? Creio. Então vamos lá? Tá bom. Podes levantar-te, olha. Podes levantar-te, olha. Oh, olha. Podes levantar-te, levanta-te, olha. Podes levantar-te.
Sente sua presença, assim como fumaça, vem dispersar-nos. Exalta o que é.